2026 será um bom ano económico. A perspectiva é feita pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues. Acredita que a Madeira continuará a crescer economicamente, tal como tem acontecido nos últimos 5 anos. A perspectiva tanto do Governo como da ACIF é que voltará a ser um bom ano económico. Estamos obviamente condicionados pelas mudanças geoestratégicas mundiais. Estamos também dependentes do que acontecer em alguns mercados emissores, designadamente nos mercados emissores europeus de turismo, particularmente a Alemanha e o Reino Unido, mas de qualquer forma as perspectivas, as reservas que existem em termos de turismo são boas, sobretudo para o verão. Há novas companhias a querer operar para a nossa região e há setores económicos que também estão a emergir, particularmente o setor ligado à inteligência artificial, às novas tecnologias, onde haverá uma grande aposta do Governo Regional e das empresas, e estamos convencidos que a Madeira continuará a crescer. José Manuel Rodrigues falava numa reunião com a ACIF e fez questão de saudar a cooperação entre a Associação e o Executivo. Reunião onde ficou decidida a prolongação do período de isenção das taxas pela ocupação dos contentores no terrapleno do Porto do Caniçal, uma medida que já tinha sido proposta pela ACIF e atendida pelo Governo em novembro, foi agora estendida até ao final das obras, o que deve acontecer em agosto deste ano. Essa taxa era aplicada a partir do terceiro dia e nós estendemos do terceiro dia até ao sexto dia, fizemos-lo atendendo a todos os constrangimentos e condicionamentos que existem no Porto do Caniçal, quer pelo facto de estar em obras, quer pelo facto de ter vindo a aumentar em muito a carga transportada, na ordem dos 25% nos últimos 5 anos, faz sentido que o Governo aceite esta pretensão das empresas que nos chega por via da ACIF. António Jardim Fernandes, presidente da ACIF, justificou o pedido dos empresários com o condicionamento que as obras provocam na operação de retirada de contentores. Essa isenção terminava agora e tínhamos solicitado já e viemos reforçar essa solicitação que o período fosse estender-se, no fundo, enquanto há condicionamentos, que é até o final da obra. E, portanto, saudamos que fomos atendidos nesta prorrogação até ao final da obra, que é quando faz sentido, que é enquanto se mantêm os condicionamentos. A isenção de taxas para a permanência de contentores no Porto do Caniçal, que permanece nos 6 dias. O acesso dos madeirenses aos percursos pedestres na região continua a dar que falar. Na próxima quarta-feira será debatida na Assembleia Legislativa da Madeira a proposta do PS Madeira para garantir o livre acesso dos madeirenses aos trilhos. A iniciativa, que procede à segunda alteração ao regime jurídico dos percursos pedestres, exige que seja revertida a obrigatoriedade de os cidadãos residentes terem de se inscrever previamente para poderem circular nestes percursos. Os socialistas não aceitam que os residentes na região não possam usufruir de forma livre do património natural regional, mas sublinham que o Governo não tem argumentos nem competência para restringir o acesso dos madeirenses a estes percursos e garante que, se a maioria chumbar a iniciativa no Parlamento Regional, que o partido avançará com um pedido de inconstitucionalidade desta medida. O PS entende que o Governo tem muito por explicar, mas lamenta que, apesar dos vários pedidos de esclarecimento regimentais apresentados via Assembleia, as propostas do Executivo sejam vagas ou inexistentes. O JPP acusa o Governo de estar a tratar os madeirenses como turistas. O deputado Rafael Nunes considera a obrigação de inscrição na plataforma Simplifica estapafúrdia. Estapafúrdia decisão do Governo Regional em obrigar qualquer madeirense que queira visitar um espaço natural na sua região, na sua terra, a ter de se registrar previamente e de fazer uma reserva online em mais uma plataforma eletrónica. Aquele que deveria de ser um direito incontestável de qualquer cidadão, de livre circulação no seu território, está agora a ser transformado em mais uma permissão estatal. E o que nós entendemos é que, de facto, não faz qualquer sentido que um madeirense, um contribuinte da região, que paga a manutenção destes espaços com os seus impostos, seja obrigado a ser tratado como um estrangeiro na sua terra e que fique vedado de circular no seu território quando os turistas já marcaram as suas entradas e já esgotaram as suas cotas. Principalmente quando muitos destes terrenos são terrenos privados. Não são terrenos públicos, são terrenos privados, têm de uno.
Rafael Nunes fala em monumental trapalhada do Governo Regional e do PSD-CDS, explica que o JPP solicitou a consulta aos documentos e estudos em que o Governo se baseou para tomar estas decisões acerca dos trilhos. E perante tal trapalhada do Governo, o JPP questionou e pedimos o estudo, a documentação que levou à criação destas cotas. Qual não foi a nossa surpresa quando recebemos esta resposta do Governo a dizer que o documento solicitado é um relatório preliminar e, por esta razão, o Governo não cedeu este documento ao JPP, dizendo que era um documento preparatório que serviria de base a uma decisão futura e que faz parte de um processo não concluído, pelo que não poderia ser facultado. Ou seja, o Governo Regional tomou decisões num relatório preliminar e mentiu a este Parlamento quando referi que só o faria após o relatório definitivo, ou estamos perante uma mentira quando o Governo Regional afirma que ainda não dispõe deste relatório definitivo. O Governo Regional mente ou de uma forma ou de outra. Deputado do JPP, Rafael Nunes, a acusar o Governo Regional de mentir no que concerne às decisões tomadas relativamente ao controle do fluxo dos percursos pedestres regionais. O Diário deste domingo avança que também os imigrantes são revoltados com as novas regras de acesso aos trilhos, vigentes na portaria publicada a 10 de dezembro de 2025. Em causa está a obrigatoriedade de pagar taxas, uma vez que a naturalidade na região não confere o acesso gratuito. Vários interlocutores invocam o princípio da igualdade consagrado na Constituição Portuguesa. Para além de imigrantes radicados em várias partes do mundo, o Diário ouviu os conselheiros destas várias comunidades madeirenses da Venezuela, África do Sul, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Todos manifestaram oposição a esta portaria 801/2025. A Comissão Regional do PS Madeira esteve reunida este fim de semana, foi definida e apresentada a composição dos órgãos do partido. Foram eleitos o secretário-geral do PS Madeira, Leonardo Santos, bem como 3 vice-presidentes, nomeadamente Sérgio Gonçalves, Mafalda Gonçalves e Avelino Conceição. A presidente do Partido CLD Pessegueiro relevou os critérios de distribuição territorial e equilíbrio na composição dos órgãos. Os órgãos do partido, secretário-geral, vice-presidentes, secretariado e também a comissão política do PS, para além de apresentar e votar aqui formalmente agora o presidente honorário do Partido Socialista, o engenheiro Duarte Caldeira. Relativamente ao secretariado e aos órgãos, uma votação superior a 80% favorável em relação aos órgãos que apresentei, que, como disse, teve um critério de distribuição territorial, tentar ter todos os conselhos representados nos órgãos, ter também um equilíbrio geracional e, naturalmente, até porque é estatutário, mas não só por isso, um equilíbrio entre todos os sexos. Portanto, estar um Partido Socialista que tenha esta dimensão de representação e de representatividade que nos leve depois com maior legitimidade para o território, para contactar com as pessoas. Foram também aprovadas as moções sectoriais apresentadas no 23º Congresso Regional do Partido, realizado a 10 e 11 de janeiro. No Chega, os vereadores da Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, anunciaram que estão a avaliar a possibilidade de exercerem um mandato como independentes na sequência de divergências com o presidente regional do partido, Miguel Castro. Uma decisão que será tomada com sentido de responsabilidade e serenidade, com os vereadores a afirmarem que não se trata de um desacordo pontual, mas sim de divergências relativamente a métodos, formas de comunicação e procedimentos internos. Em causa estão as recentes declarações do líder regional ao Diário, em que este afirmou haver pessoas dentro do Chega que usaram o partido para serem eleitas, mas que desejavam uma carreira em outro partido. Afirmações que vieram acentuar o distanciamento existente. Ainda assim, afirmam os vereadores que não existe qualquer intenção de comprometer, fragilizar ou prejudicar o partido, os seus militantes ou as estruturas regionais. No final, as decisões futuras serão tomadas sempre orientadas pelo interesse público e salvaguarda da dignidade do exercício do mandato, segundo os 2 vereadores. No desporto nacional recebe hoje o Rio Ave em jogo da 19ª jornada da Primeira Liga. Os albinegros em 15º da tabela classificativa vão, como sempre, jogar para ganhar. O técnico Tiago Margarido espera um Rio Ave com uma linha de frente fortíssima. Mais um jogo em casa, obviamente que o nosso foco, como em todos, é sempre ganhar e vamos encará-lo dessa forma. Logicamente que esse é o nosso objetivo, vamos fazer tudo por isso
juntamente com os nossos adeptos somos mais fortes e estamos muito confiantes que vamos conseguir. O Rio Ave tem uma linha da frente fortíssima, subejamente conhecida, o André Luiz, o Cleiton, o Olinho, são 3 jogadores de definição de grande qualidade em último terço, têm sido os grandes responsáveis daquilo que é a produção ofensiva do Rio Ave. Portanto, contamos com uma equipa organizada, uma equipa que vai defender bem, ou vai procurar defender bem, e serem transições para esses mesmos jogadores que eu acabei de falar. Mas, como eu disse, será um jogo em que nos preparamos muito para o mesmo e será um jogo em que estamos bem cientes daquilo que são as valias do adversário e também cientes dos pontos em que podemos explorar. Um Nacional que podia e devia ter mais pontos, dada a sua exibição. O presidente do Clube, Rui Alves, disse-o esta semana. O técnico alvinegro concorda. Concordo totalmente, porque de facto ninguém da crítica diz que o Nacional joga mal. O Nacional joga bem, o Nacional produz, o Nacional tem um futebol positivo, um futebol ofensivo, que em muitos jogos poderia e deveria ter sido, neste caso, concretizado em pontos. A verdade é que o que estamos a produzir merecia mais pontos. Acho que a nossa equipa demonstra uma evolução, ou seja, com o passar do tempo, a perspectiva é que vá apresentando níveis de qualidade superiores e esses níveis de qualidade superiores, pela lógica, vão-nos conferir mais pontos. Portanto, acredito claramente que poderá ser uma segunda volta melhor que a primeira, mas deixe-me salvaguardar, porque se fosse igual à primeira, dava para concluirmos os nossos grandes objetivos da que é a manutenção. Rui Alves, que manifestou o desejo de o Nacional manter o seu técnico por mais tempo, um desejo que Tiago Margarido vê com agrado. Obviamente com agrado, principalmente vindas do meu presidente, alguém por quem eu tenho uma consideração enorme, o presidente dos presidentes, porque é o presidente que está há mais tempo em atividade. Mas é como nós dizemos sempre, e nas nossas conversas privadas também o dizemos, que é necessário os objetivos estarem concluídos para se pensar no futuro. E estamos focados única e exclusivamente naquilo que são os objetivos e depois certamente teremos muito tempo quando eles estiverem concluídos. Toda a gente sabe que gosto muito do Nacional, gosto muito daquilo que é a Madeira, daquilo que é o povo madeirense, portanto não vejo porque não haver conversas nesse sentido. Nacional Rio Ave que se joga às 3h30 da tarde. Ontem o Marítimo, depois de 3 vitórias consecutivas, empatou em casa 1-1 diante do Felgueiras. Na ótica do técnico Tiago Miguel Moita, aliás, os insulares desempenharam uma primeira parte muito boa, mas acabou por ser um empate justo. Primeiro dizer que acho que fizemos uma primeira parte muito boa à Marítimo, com o controle de todas as operações. Acho que fizemos bem uns 10, 12 remates. Dominamos, colocamos o adversário lá atrás e a primeira parte foi fantástica. Eu disse isso aos jogadores que precisávamos de continuar com essa intensidade e com a qualidade com bola. E na segunda parte, creio que para além de não termos conseguido ter tanta bola com qualidade, o Felgueiras também apertou um pouco e jogou mais e dificultou-nos também o nosso jogo, sem dúvida alguma. Depois a contrariedade com a expulsão acaba por nos colocar ainda mais em alerta. No entanto, acho que a atitude foi boa, os jogadores nem sempre, digamos assim, com qualidade técnica e a conseguir dividir o jogo, conseguir circular a bola, como fizemos, por exemplo, em Lourosa, na segunda parte, mas bateram-se bem e no final acaba por ser um empate justo. Agostinho Bento, treinador do Felgueiras, contava empatar no Caldeirão, mas acabou por sair insatisfeito. No final do encontro, entende que o desempenho dos seus jogadores devia ter dado vitória. Claro que o nosso objetivo era sempre ganhar, mas sabíamos que ia ser um jogo de grau de dificuldade muito elevada e que, se calhar, antes do jogo, o empate, teoricamente, seria bom para nós. No fim do jogo, confesso que não me agrada o resultado. Agrada-me o resultado, os meus jogadores, mais uma vez, foram brilhantes, sobretudo naquilo que é determinação, a seguir o plano do jogo do treinador, as coisas foram feitas não de forma perfeita,
mas foram sobretudo feitos com dignidade, mas na primeira parte nós tivemos um bocadinho aquém daquilo que nós podíamos, acabamos por ter pouca circulação de bola. Na segunda parte, até porque já estávamos a perder, também foram feitos alguns ajustes, falamos com os atletas, dissemos que não havia nada a perder, o Marítimo é uma excelente equipa e nós respeitamos, mas nós somos o Felgueiras e nós também valemos mais que aquilo. Conseguimos meter a bola no chão, criamos muitas dificuldades ao Marítimo, é verdade que na parte final o jogo ficou mais fácil de controlar, mas se repararem, enquanto teve 11 contra 11, se as pessoas forem justas, o Felgueiras na sua parte foi sempre melhor que o Marítimo, com todo o respeito pelo Marítimo. Por isso é que eu digo, o resultado é um bom resultado, que me deixa orgulhoso dos meus jogadores, mas não vou daqui satisfeito, é aquele empate que agridoce. Apesar do empate, o Marítimo mantém-se isolado na liderança da Segunda Liga. Na próxima jornada joga fora com o Feirense, encontro marcado para 1 de fevereiro. Neste fecho, saiba que os preços dos combustíveis vão ficar mais caros na próxima semana. A subida é geral a partir das 0 horas de amanhã e o maior agravamento sentir-se-á no gasóleo. O litro do diesel só praticamente 2 cêntimos, passando a custar 1,43 €. Já na gasolina o aumento é muito ligeiro, fixando o preço em 1,50 € por litro. Foram as notícias com Sofia Carraca Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.